Previsões para o GP de Miami de 2025. Uma semana que pareceu aí quase um mês depois da gente ter tido uma rodada tripla de corridas. Quando começa a temporada é desse jeito, tipo, você tem uma semana sem corrida, depois de 3 seguidas já parece que tá um mês sem ter nenhuma etapa. E a gente finalmente chega na próxima corrida, que é o GP de Miami. Não é a melhor corrida que a gente tem no calendário, mas pode surpreender, a gente nunca sabe. A Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas. Até as piores pistas já tiveram grandes corridas, então quem sabe 2025 não é a vez do GP de Miami brilhar. Lembrando também que é um final de semana sprint em Miami, então a gente não sabe o que vai acontecer, pode mexer em muita coisa no campeonato, porque a gente tem muito mais pontos em jogo nesse final de semana. E só um único detalhe antes da gente ir pro vídeo, eu também preciso avisar vocês que os vídeos de amanhã e depois de amanhã, que seria o de reação de treinos livres e o vídeo de reação de classificação, exclusivamente nessa semana não vão acontecer. Então eu já peço desculpas adiantado, só nessa semana que a gente não vai ter o vídeo de reação dos treinos livres e reação de classificação. O resto da programação do clube dessa vez vai seguir normal, vai ter o vídeo de reação pós-corrida com as reações que vocês enviarem na comunidade ou no Discord, que você pode entrar clicando no link aqui da descrição. E segunda-feira, vencedores e perdedores, e toda a sequência de vídeos em relação ao GP de Miami. A partir do GP de Imola, daqui 2 semanas, aí sim voltamos à programação 100% normal. Eu quero pedir desculpas mais uma vez. Os GPs da Arábia Saudita e esse final de semana do GP de Miami não estão sendo o ideal do que se planejava para o clube nesse ano, mas a partir dessas 2 corridas, todas as corridas até o final do ano, seguiremos a programação normal de ter vídeo todos os dias do final de semana de corrida. Dito tudo isso, bora pras minhas e pras suas previsões que vocês mandaram pro GP de Miami de 2025. Eu acho que eu falei temporada de 2024 em algum momento, né? Eu já perdi a esperança em mim acertar o ano. Começando, como sempre, com a surpresa do final de semana. E pra mim, a grande surpresa desse final de semana vai ser Fernando Alonso. O Alonso ainda não pontuou nenhuma vez nessa temporada, ele tá tomando do Lance Stroll no campeonato de pilotos, e os únicos pontos que Aston Martin fez nessa temporada até o momento foram frutos do Lance Stroll, o que é algo que você não esperava falar. Claro que o carro da Aston Martin não tá nem um pouco bom, tá longe de ser bom, mas da mesma forma o Andy Cowell, o chefe de equipe, já falou que o foco tá totalmente para 2026. O Adrian Newey tem uma salinha para ele lá dentro dos escritórios da Aston Martin e ele não fala com ninguém, ele fica trancado na salinha dele desenhando o carro de 2026 e ninguém mexe com ele. Todo mundo falando que, Newey, faz o seu aí e a gente confia que você vai entregar aquela pedrada pra gente em 2026. E o preço a se pagar por isso é que em 2025 eles têm essa bomba que o Stroll e o Alonso estão tendo que pilotar até o momento. Claro que eles estão trazendo algumas atualizações, trazem coisas para manter o carro minimamente competitivo, até porque patrocinadores pagam e pagam muito caro para estar estampado nesse carro, para ele ficar lá no fundo do pelotão e não aparecer de nenhuma forma. Agora, no último final de semana, no GP da Arábia Saudita, o Alonso quase conseguiu pontuar, terminando a corrida em 11º lugar. Claro que quase, de certa forma, é um exagero, porque ele termina mais de 10 segundos atrás do Isack Hadjar, que foi o 10º colocado. Então, assim, na prática ele não estava próximo de pontuar, mas em posições ele estava. Ele ficou a uma posição da zona de pontuação, ainda assim considerando acidentes como o do Gasly e o do Tsunoda, que também tiraram carros que poderiam pontuar nesse final de semana. Agora, mesmo com tudo isso fora da equação, o Alonso ainda assim é o melhor piloto da Aston Martin e nesse final de semana a classificação importa muito. E a gente tá falando de uma pista que tem muito piloto inexperiente e ela é muito difícil de pilotar. A experiência do Alonso pode pegar nisso, pode ser que ele consiga ali um Q2, uma boa posição no Q2, o que já dá uma vantagem na corrida. Aí se ele conseguir uma ultrapassagem outra, uma estratégia, ainda mais pensando que ele vai ter 2 oportunidades de pontuar nesse final de semana, enquanto os novatos, numa pista muito difícil de pilotar, só vão ter um treino livre para se acostumar. Eu acredito que por conta de tudo isso a gente pode ver o Alonso ali tirando vantagem disso, dessa experiência que ele já tem de Fórmula 1, e no GP de Miami para fazer uma boa classificação e se colocar numa posição para tentar brigar ali por 2 pontinhos para Aston Martin e fazer seus primeiros pontos na temporada. Partindo agora para o grande flop do GP de Miami de 2025, e eu vou manipular um pouquinho as regras e eu não vou escolher um piloto ou uma equipe, eu vou colocar uma categoria. Os novatos. Nenhum dos pilotos novatos teve oportunidade de pilotar nesse GP de Miami, que é uma pista chata, é uma pista muito difícil.
Não é uma pista muito fácil de você se acostumar, o muro é muito próximo, as curvas são muito difíceis, são muito técnicas, e sem falar que eles só vão ter um treino livre para se acostumar com isso, depois já é classificação sprint, já é no tiro direto. Então eu realmente vejo os novatos tendo muitas dificuldades em conseguir se adaptar às características de Miami, e por conta disso a gente vai ver os novatos sofrendo e sofrendo muito. Vai ter batida, vai ter o Stroll fazendo estrolada, o Stroll não é nem novato, mas vai ter o Stroll fazendo estrolada. Não, brincadeira, a verdade tem que ser dito, o Stroll, seja ruim quanto for, não costuma causar problemas no GP de Miami. Mas os novatos possivelmente podem causar um problema nesse GP de Miami, considerando a pista difícil, essas características da pista, e o fato de que nenhum deles nunca pilotou por lá, e ainda é um final de semana sprint, ou seja, eles só vão ter um treino livre para se acostumar com essa pista. Agora, se os novatos vão para Miami com ingresso VIP para assistir a corrida de dentro da pista, já que eles não vão fazer muita coisa, você também pode conseguir agora o seu ingresso não para Miami, mas sim para Interlagos com a parceira do Clube da F1, a Outsider Tours. A Outsider Tours é uma agência de turismo especializada em eventos esportivos e, dentre os vários pacotes que eles vendem, um deles é especializado para o GP de São Paulo. Eles vendem pacotes completos para você ir assistir o GP de São Paulo lá em Interlagos em vários setores diferentes. E esses pacotes podem incluir já transfer direto para o autódromo, porque aí você não vai precisar se preocupar em pegar o metrô, que fica lotado na época que tem GP, tanto para ir quanto para voltar. Acreditem por quem já pegou o metrô várias vezes para ir. E também eles já garantem para você hospedagem em hotéis específicos que esse transfer vai te buscar para te deixar na porta do autódromo. Então a Outsider Tours já programa tudo isso para você poder assistir a corrida sem se preocupar, sem passar nenhum perrengue e tudo com preços muito baixos. Se você ainda não tem seu ingresso para o GP de São Paulo e quiser conhecer um pouco mais dos pacotes da Outsider Tours, que incluem o ingresso e podem incluir transfer e hospedagem já em São Paulo para você, clica aqui no primeiro link do comentário fixado que você já vai ser redirecionado para falar com o atendente no WhatsApp e também ajuda muito aqui o Clube da F1. Então muito obrigado Outsider Tours pelo apoio no Clube da F1, agora bora voltar pro vídeo. Como é final de semana sprint, a gente separa então aqui as previsões de pole para sprint e para corrida principal. Então começando aqui na sprint, para mim, quem vai fazer a pole position sprint é o Max Verstappen. O Verstappen é um piloto que nessas pistas costuma fazer muita diferença, uma qualidade acima do carro que ele tem, e com atualizações que a Red Bull vem trazendo, com essas melhorias que eles estão aos poucos colocando no RB21, eu realmente acredito que ele vai conseguir puxar e fazer uma pole position na sprint. Sem falar que finais de semana sprint em geral, o Verstappen é um cara que costuma gostar muito e dominar eles. Ele é o piloto com mais vitórias disparado em corridas sprint. Ele tem 11 vitórias sprint, se eu não me engano o segundo colocado tem 3. Então, sprints são algo que o Verstappen costuma ir muito bem, costuma pilotar muito bem, e ainda mais numa pista como essa, eu acho que ele vai conseguir tirar o limite e sabendo que essa é a melhor oportunidade para ele vencer alguma coisa no final de semana, com os pilotos da McLaren ali, talvez eles vão estar focados, mas talvez não tão 100% focados quanto para a corrida principal. Ele pode se aproveitar para fazer a pole position, e por conta disso, o pódio da sprint, o top 3 da sprint vai ficar para mim. Verstappen em primeiro lugar, porque nessa pista a pole position é muito importante, apesar de não ser impossível de ultrapassar. O pessoal brinca, né? A Mônaco 2, mas não é uma pista impossível de ultrapassar. Você tem a sequência do retão ali, depois a reta dos boxes, que permite ultrapassagens, mas ainda assim a pole position é uma grande vantagem nessa pista e eu acho que ele consegue se manter em primeiro lugar se defendendo das McLarens, com Piastri em segundo lugar, que também vem sendo bem consistente nas corridas sprint, se mantendo bem, se mantendo forte, competitivo ali, e em terceiro lugar, um piloto que vai se aproveitar e também tentar tirar o máximo na sprint, eu acho que vai ficar o George Russell na sprint. A Fred e o Lando Norris. E exatamente a gente chega aqui na pole position da corrida principal, e aqui eu acho que o Lando Norris vai fazer a pole position da corrida principal. Foi a corrida que ele venceu pela primeira vez na sua carreira, no ano passado, com a própria McLaren, que foi o começo dessa reviravolta da McLaren, né? Foi quando a McLaren começou de fato a ser uma equipe de Fórmula 1 no ano passado, e ameaçar tanto o Verstappen quanto a Red Bull nos campeonatos. Em corridas sprints ele não costuma ir tão bem, mas falando do que importa de verdade, os pontos que realmente importam da corrida principal, ele vai conseguir puxar essa pole position. É um cara que se mostrou gostar muito dessa pista, mostrou ter muita qualidade e habilidade no ano passado,
para conseguir se manter sob a pressão do Verstappen. Claro que teve ajuda do safety car para conquistar aquela vitória no final das contas, mas ainda assim mostrou muita qualidade e também por conta disso ter sido a corrida que ele venceu no ano passado pela primeira vez, eu acho que ele vai conseguir fazer a pole position aqui e se manter na frente para vencer a corrida no domingo. Ele vai ficar em primeiro lugar, completando o pódio com Oscar Piastri em segundo lugar e em terceiro lugar o próprio Max Verstappen. Seguindo então a gente vai para o próximo bloco e o Bortoleto. Bom, como eu falei, os novatos não vão ter um bom final de semana na minha previsão, isso inclui o Gabriel. É uma pista extremamente difícil, eu não acho que nenhum dos novatos vai ter um grande final de semana nessa corrida. E o Gabriel vai entrar nesse bolo, sem falar que a Sauber não parece estar dando nenhum sinal de vida. A gente viu no último final de semana com as atualizações que o carro do Hülkenberg recebeu, que a Sauber realmente não pareceu dar nenhum sinal de vida ainda, e esse final de semana o carro do Bortoleto já vai estar com as peças novas também. Mas ainda assim, é um carro que pode até tentar sonhar por brigar no Q2, se ele conseguir se adaptar bem, se ele conseguir encontrar um acerto de forma rápida no treino livre 1, até pode sonhar com o Q2, mas considerando a dificuldade dos novatos e as dificuldades da Sauber, numa pista que não parece que vai ser tão positiva assim para o carro nesse final de semana, eu realmente acredito que esse é um final de semana que eu vou dizer que eu acho que o Bortoleto não passa pro Q2. Ele vai ficar no Q1, assim como o Hulk, porque as Saubers não parecem estar dando sinal de vida e os novatos vão sofrer nesse final de semana. Essa é a minha previsão, então. Na corrida, dependendo de como for, se ele conseguir se manter ali na pista, fizer a corrida dele, a gente vai ver na previsão maluca que eu vou falar agora o que eu acho que vai acontecer, mas ele pode ter chance de conquistar umas boas posições e sonhar ali, quem sabe, com um P16, um P15, assim, nos melhores cenários. E como eu falei, a gente vai pra previsão bizarra, que eu quero dizer, a previsão bizarra, como sempre, é uma previsão sem fundamento nenhum, com dados tirados do IMBP, o Instituto Minha Bunda de Pesquisa, e do IMBP eu tiro os dados que a gente vai ter vários carros batendo no muro, principalmente novatos. Eu acho que a gente vai ter pelo menos, durante todo o final de semana, pelo menos 3 novatos enfiando o carro no muro em algum momento. E essa é a minha previsão. Eu acho que em determinados momentos, nas várias sessões desse final de semana, a gente vai ter vários novatos batendo o carro no muro. Pelo menos 3. E por que eu digo isso? Vou trazer os mesmos argumentos que eu vinha falando até o momento. Final de semana sprint, ou seja, eles só vão ter um treino livre para realmente se adaptar. Depois disso são todas sessões competitivas, tentando tirar o máximo do carro. E sem falar que é uma pista extremamente difícil, é uma pista técnica, com muro muito colado, curvas muito difíceis. Por conta disso, eu realmente acredito que os novatos vão ter grandes dificuldades nesse final de semana, não vão ter bons resultados e pelo menos 3 deles vão em algum momento tuchar o carro no muro. E agora chega das minhas previsões, a gente vai falar das previsões que vocês enviaram aqui na aba de comunidades do YouTube e também no Discord do clube. Começando com o comentário do Smilinguido, que disse: Russell e Leclerc vão surpreender na corrida. E eu acredito que sim, eles vão fazer grandes corridas, o próprio Russell na sprint eu já falei que vai fazer um grande final de semana, vai pegar o 3º lugar ali. A Mercedes ainda não parece ter um carro para conseguir bater de frente ali por vitórias, pelo menos, e apresentou algumas dificuldades no GP da Arábia Saudita, como a gente viu, inclusive sendo ultrapassado pela Ferrari do Charles Leclerc, um carro que a gente até o GP do Bahrein considerava inferior ao carro da Mercedes, mas o carro da Mercedes ainda tem alguns problemas e sofre em temperaturas baixas. A vantagem para a Mercedes é o GP de Miami vai ser em alta temperatura, vai ser no meio do dia em Miami, no que é o verão lá do hemisfério norte. Então, a Mercedes pode ter uma boa vantagem, o carro vai responder muito bem, e apesar de eu ter colocado o Max como pódio na corrida principal, eu não duvido o Russell conseguir brigar e tentar arrancar esse pódio na corrida principal do Max, e até tentar algo a mais pensando nas sessões principais. A Ferrari, apesar do bom resultado em Jeddah, eu acho que vai se manter nessa situação de brigar ali por 4º, 5º lugares, com o Leclerc atualmente tendo melhores resultados que o Hamilton, mas o Hamilton ainda conseguindo se recuperar na corrida, como fez no Bahrein. Então eu acredito que eles podem sonhar ali com esse 4º, com esse 5º lugar na corrida, mas eu não acho que ainda vai ser tão bom quanto as 3 principais ali equipes que estão teoricamente na frente da Ferrari, Mercedes, Red Bull e a McLaren. Isso porque a grande atualização, a principal atualização que a Ferrari vai trazer, né, a primeira grande atualização, vai vir só em Imola no próximo final de semana. Isso não vai vir em Miami. Em Miami eles ainda vão estar com o carro muito parecido,
do que aconteceu nos últimos finais de semana. Então, por conta disso, eu acho que eles vão fazer uma boa corrida, o Leclerc vai fazer uma boa corrida e se classificar bem como ele costuma fazer. Porém, ainda não vai ser páreo para as 3 equipes da frente da Ferrari, vamos ver como vai ser com a atualização em Imola. O James disse o comentário mais relevante de todos até aqui: a tal pintura da Ferrari vai deixar o carro 3% mais branco só. Mas isso, assim, é óbvio. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo antes da Ferrari anunciar a pintura, tá? Então, posso queimar minha língua. Quando a Ferrari costuma trazer pinturas especiais, eles não mudam muito. Teve a pintura do ano passado mesmo, do GP de Miami, com os traços azuis, que eu sei que teve muita gente que gostou, mas particularmente eu não gostei, eu não achei muito legal. Então vamos ver como vai ser essa pintura com os traços brancos que eles vão trazer. Se for algo parecido com como eles fizeram em Monza em 23... Foi 23, Monza em 2023, né, que eles fizeram a pintura amarela. Eu não tô me lembrando certinho se foi 23 ou 22 agora, eu acho que foi 23. Aquele lá eu achei muito legal. E o carro vermelho com traços brancos, se fizer uma pintura parecida, pintar o que eles pintaram de amarelo lá, de branco, eu acho que esse carro pode ficar maravilhoso. Mas vamos ver, a Ferrari pode estragar muito bem uma pintura, se eles quiserem. O Hero WTF disse, pódio do Hamilton. E eu acabei de fazer um vídeo, né, sobre a situação do Hamilton, por como que ele tá do jeito que tá, e por que eu acho que talvez ainda demore um pouco para ele começar a se recuperar na Ferrari. Deve estar aparecendo aqui no card para vocês assistirem agora depois desse vídeo, caso se interessem. E como eu falei, como a Ferrari ainda não vai trazer atualização para corrigir alguns problemas, e as dificuldades nos freios, que eu acho que ainda vai demorar um pouco para ele conseguir se acostumar, visto como foram os resultados recentes dele na Ferrari, apesar do bom final de semana que ele fez na China, se classificando na frente do Leclerc nas 2 sessões e vencendo a corrida sprint, eu ainda acredito que em Miami ele não vai ter um grande final de semana, e talvez seja algo pós ali GP de Barcelona também, quando muitas equipes fizerem as grandes atualizações pensando na alteração das Flex Wings que vai rolar. Então, eu não vejo isso acontecendo por conta desses detalhes, a questão dele ainda não ter se acostumado direito com os freios da Ferrari, e o carro ainda tá muito estável com essa atualização programada só pra Imola. Não acho que vai ser um grande final de semana, nem do Leclerc, nem do Hamilton, mas principalmente do Hamilton. O Wanderson Souza disse, a Williams vai pontuar duplamente, e esse é um comentário que eu assino embaixo. Não, mas falando sério, eu realmente acredito que a Williams tem a capacidade de pontuar com seus 2 carros nesse final de semana. Porque, primeiro, o Albon e o Sainz estão finalmente os 2 dentro. O Albon já estava desde o começo da temporada, né? Já tinha pegado o jeito e levado a Williams para pontuar em todas as corridas. Só não pontuaram no Bahrein por problemas que o James Allison já descreveu terem sido culpa ali da própria Williams, tudo, alguns erros que eles cometeram, mas eles tinham um carro para pontuar em todos os finais de semana, e a tendência é que continue assim em Miami. E o Sainz finalmente pegou o jeito. No Bahrein já parecia que ele tinha pego o jeito, se classificou muito bem, mas na corrida se afobou em alguns momentos e isso custou pontos importantes para Williams, mas em Jeddah ele conseguiu não só se classificar bem, mas terminar muito bem a corrida e fazer uma estratégia com perfeição para ajudar o Albon a pontuar também. E também tem a questão dos novatos, que acho que vão sofrer bastante, e isso tiram alguns concorrentes de pontos da Williams. Por conta disso, eu realmente vejo os 2 carros da Williams mais uma vez nos pontos em Miami, e se isso for um sonho, por favor, não me acorde. O Alisson MDP F1 disse, o Norris vai superar o Piastri nesse GP. Eu acredito nisso, eu já dei minha opinião em relação a como vai ser a situação do Piastri aqui e tudo, mas por conta de ter sido a corrida que ele venceu pela primeira vez, a corrida que começou essa derrocada do Norris vencer corridas, que tipo, a comparação da tampa do ketchup, que você aperta e não sabe, quando finalmente sai tudo de uma vez, foi o que aconteceu com o Norris em Miami. Ele finalmente estourou ali o lacre do ketchup dele. E eu acho que voltar pra essa pista, pegar toda essa vibe de novo e conseguir entregar um bom resultado é o que ele precisa pra voltar a ser o piloto que vai vencer corridas e disputar esse Mundial com o Piastri. Então eu acredito que por conta disso ele vai fazer um bom final de semana, vai superar o Piastri dessa vez, terminar na frente na corrida principal e acender de novo a chama ali da disputa do título de pilotos em 2025. Mas aí tá, essas são as minhas previsões pro GP de Miami de 2025. Eu quero saber sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, se você discorda, o que você mudaria do que eu falei, se você tem alguma previsão sua maluca também, escreve aí, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Aquele lembrete errado também que, especialmente no final de semana do GP de Miami, não vai ter o vídeo de reação dos treinos livres e de classificação, mas especialmente no GP de Miami. Em Imola, a gente volta com esses vídeos
normalmente. Lembrando aqui também, então, que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube D1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.